E deixando o grande teatro por belíssima alameda toda arborizada, o visitante terá que praticamente atravessar toda a cidade de Selçuk para, no lado oposto da colina Ayasofya, encontrar a Basílica de São João, a 3,5 km de Éfeso. São João Evangelista foi o mais jovem dos 12 apóstolos de Cristo. Nasceu em Batsaida, na Galiléia, filho do pescador Zebedeu e de Maria Salomé. Escreveu as 3 epístolas de João, tendo sido o discípulo amado de Jesus e o único apóstolo a acompanhar Cristo até a sua morte. Por esta razão, ao morrer, Jesus Cristo teria confiado sua mãe Maria aos cuidados deste apóstolo. João vivia em Antioquia, mas após perseguições de que sua mãe fora vítima em Jerusalém, mudou-se para Éfeso, onde teria orientado a igreja e escrito o último dos evangelhos canônicos. Aqui nas encostas do monte Ayasofya, João Evangelista teria morrido no ano 103 d.C., quando já beirava aos 100 anos de idade. E 3 séculos após, sobre seu túmulo foi erguido um sepulcro que traz belos afrescos em seu interior, com imagens do profeta em suas pregações. No século VI, o sepulcro foi recoberto pela grande Basílica de São João, erguida pelo imperador Justiniano e sua mulher Teodora. Depois do Templo de Ártemis, a Basílica de São João foi a maior e mais bela construção de Éfeso. A basílica tinha forma de cruz com 3 naves, tendo a nave principal 140 metros de comprimento. Havia um átrio do lado frontal e 6 abóbadas sustentadas por enormes colunas erguidas entre as naves. Esta área era destinada ao batismo, os quais eram assistidos pelos fiéis que se assentavam nesta espécie de arquibancadas. Entre as 4 colunas há uma lápide indicando o local em que o apóstolo João estaria sepultado. Em 27 de julho de 1968, a Basílica de São João foi visitada pelo Papa Paulo VI. Em sua longa existência, a Basílica de São João sofreu alguns abalos, mas suas ruínas resistem ao tempo. Em 1304, quando Éfeso caiu na mão dos turcos, uma parte da igreja foi convertida em mesquita, e em 1365 foi sacudida por um severo terremoto, exigindo muito tempo e dinheiro para sua restauração. Em 1402, foi integralmente destruída pelo exército mongol do Tamerlão. As escavações da igreja e arredores vêm se desenvolvendo desde o ano 1921 por arqueólogos austríacos. Além da igreja em si, tais escavações mostraram que a basílica era envolvida por enormes muralhas, tendo 4 torres defensivas e 4 entradas. Todas estas estruturas foram erguidas com restos de materiais tirados de Éfeso. Sua porta sul, ou porta da perseguição, é a que se mantém em melhor estado de preservação, sendo utilizada para a entrada dos visitantes atualmente. A porta em arco é ladeada por 2 torres monumentais. Infelizmente, o piso sob o arco foi levado para o Museu Britânico de Londres. Segundo o livro de Jó, capítulo 19, versículos 26 e 27, quando foi pregado à cruz, Jesus viu sua mãe e perto dela João, o discípulo que amava, e pronunciou dirigindo-se a Maria: Mulher, eis aí teu filho. E dirigindo-se a João: Eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. E foi para Éfeso que João trouxe a Virgem Maria, e para mantê-la protegida das muitas perseguições de que era vítima, procurou-lhe um local seguro.
subiu o Monte Corezos a 8 quilômetros do centro da cidade e construiu-lhe uma casa rústica toda em pedras. E aqui a Virgem Maria teria passado os últimos 9 anos de sua vida ao lado de uma criada. Daqui, Maria teria saído 2 vezes em viagem para Jerusalém, para rever todo o cenário do Calvário, da morte e ressurreição do Filho Jesus. E aqui teria morrido Maria no ano 48 de nossa era, 13 anos e 2 meses após a ascensão de Cristo. Esta versão sobre os dias finais de Maria, mãe de Jesus, ganhou força no século XIX, mais propriamente em 1852, ano de publicação em Munique, do livro do padre francês Clément Brentano, em que descreve as visões da freira alemã Catherine Emmerich, que viveu entre 1774 e 1824 e que teria tido vários contactos com a Virgem Maria. Outra tradição milenar, entretanto, afirma que Maria, de fato, viveu em Éfesos, protegida pelo apóstolo João Evangelista. Porém, teria morrido em Jerusalém e nessa cidade sido sepultada, onde hoje se encontra a Basílica da Assunção de Nossa Senhora. A Basílica da Assunção em Jerusalém sempre foi local de grandes peregrinações cristãs. Entretanto, após a publicação das visões da freira Catherine Emmerich, tais peregrinações vêm mudando para a casa da Virgem Maria em Éfesos. O principal relato de Catherine Emmerich é a descrição da casa que o apóstolo João havia construído em Éfesos para a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Emmerich descreveu uma série de detalhes sobre a localização da casa e sobre a topografia da região em volta. Eis alguns trechos textuais de suas revelações. Maria não vivia em Éfeso, mas na região rural nas redondezas. A residência de Maria estava em um monte à esquerda da entrada que vinha de Jerusalém, a umas 3h30 de Éfesos. Esse monte se inclina abruptamente em direção a Éfesos. A cidade, conforme nos aproximamos dela pelo sudoeste, parece estar em terreno em elevação. Emmerich também descreveu os detalhes da casa, que ela era construída com pedras retangulares, que as janelas eram altas, próximas ao teto plano e que ela consistia de 2 partes, com uma lareira ao centro. Ela descreveu ainda a localização das portas e o formato da chaminé e diversos outros detalhes. Em 1891, 2 missionários lazaristas, os padres Poulain e Jung, utilizando-se das descrições de Emmerich, descobriram este local e esta casa, com uma incrível semelhança com os relatos da freira alemã. Ficaram sabendo também que a pequena ruína com 4 paredes e já sem o teto, e vinha sendo venerada por um longo tempo pela população de algumas vilas de descendentes de cristãos de Éfesos. Por eles, a casa era chamada de Panaia Capulo, ou Portal para a Virgem. Todos os anos, peregrinos iam até o local, do dia 15 de agosto, a data na qual a maior parte do mundo cristão celebra a dormição ou assunção de Nossa Senhora. A Igreja Católica jamais se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade da Casa de Maria, pela falta de evidências científicas. Porém, tem demonstrado uma atitude muito positiva em relação ao local.
O Papa Pio XII, em 1951, seguindo a tradição do dogma da Assunção, elevou a casa ao status de local sagrado, um privilégio que posteriormente foi eternizado pelo Papa João XXIII. Mais recentemente, o Papa Paulo VI esteve no santuário em 1967. João Paulo II em 1979 e Bento XVI em 29 de novembro de 2006. Em 2004, Catherine Emmerich foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Simultaneamente, por conta dos relatos do Papa Leão XIII em 1896 e de João XXIII em 1961, a Igreja Católica primeiro removeu a indulgência plena da Basílica da Assunção em Jerusalém e a concedeu aos peregrinos da Casa da Virgem Maria em Éfeso. Estátuas de Maria foram dispostas à beira da estrada que conduz os milhares de peregrinos ao Monte Corezo, onde se localiza a casa, as únicas estátuas cristãs permitidas pela comunidade muçulmana da região. Ao lado da casa, um local especial para os fiéis acenderem suas velas. No espaço subterrâneo, uma fonte jorra água de excelente qualidade para fiéis que acreditam em seus efeitos curativos. E ao lado, uma grande muralha coberta por folhas de papel, guardanapos, lenços e fragmentos de tecidos, com pedidos de curas e milagres escritos com muita fé por milhares de cristãos e também de muçulmanos que anualmente visitam a Casa da Virgem Maria.